Fala, torcedor São Paulino, como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Internacional por 2-1, gols marcados por Arboleda e Bobadilha, né? Aí o Inter conseguiu diminuir, mas não adiantou nada. O Tricolor conseguiu uma grande vitória, já a quinta vitória consecutiva do time do São Paulo, comandado por Hernan Crespo. A diferença, né, do treinador para o outro, a gente sabe, né? Quem tem mais currículo, né? Quem é o cara mais rodado? Quem é um cara experiente? Quem é um cara vencedor? Quem foi campeão paulista, né? Que tirou o São Paulo da fila e fez o São Paulo competitivo. Apesar de muitos, né? O São Paulo é um time ainda limitado ainda, mas o São Paulo conseguiu, né? Mostrar, né, a força dessa camisa. Os jogadores conseguiram jogar bola. O Crespo fez o time jogar. São Paulo é outro time, tem outra postura, diferente do Zubeldia. O Crespo é um treinador que sempre perde raça, vontade, entrega. E os jogadores de São Paulo estão se entregando, dando o máximo deles. Apesar do São Paulo ter muitos desfalques ainda no departamento médico. Muitos jogadores estão lesionados ainda. E mesmo assim o Crespo consegue fazer o time jogar. Sabendo da dificuldade, jogando fora de casa, mesmo jogando fora de casa lá em Porto Alegre, ganhou do Internacional, uma vitória importantíssima, dando moral para esse time. A gente sabe que os próximos jogos do São Paulo vão ser importantes também. São Paulo agora vai estar em jogos decisivos. Quarta-feira tem um jogo muito importante, jogo de volta na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. São Paulo tem tudo para conseguir reverter classificar lá na Arena Baixada. São Paulo venceu por 2-1, placar mínimo, mas São Paulo tem condições lá de buscar a vitória, porque o time do Atlético Paranaense é fraco, horroroso, medíocre. E, na minha opinião, o São Paulo tem que vencer lá em Curitiba para classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então acho que o São Paulo precisa garantir, né, a classificação, vencer esse jogo, que é importantíssimo, que é um objetivo importante do time comandado por Hernan Crespo. Então a gente tem que elogiar todo mundo. A partida que fizeram ontem, o Arboleda foi muito bem, o próprio Fearese jogou muita bola, né? O Sabino muito bem, seguro ali na zaga, o trio de zaga muito bem. O Cédric Soares lá, que no final ele teve aquela confusão lá com um treinador do Inter lá, né? O Roger Machado, né? Que puxou pela cabeça lá, e o Cédric não gostou, estranhou ele lá, e no final eles saíram discutindo. Uma confusão, uma pequena confusão ali, que desnecessária, né? Mas o Cédric ainda teve, né, pulso firme aí, né? Os jogadores também conseguiram segurar, conter qualquer briga ali, né? Na hora do primeiro gol do São Paulo, né? Cruzamento do Enzo Dias, né? A cabeçada do Arboleda, né? Fez 1-0, né? Comemorou bastante, comemorando bastante, e o jogador do Inter foi para cima do Luciano, né? Para tentar, né? Provocá-lo, né? Forçava, provocava, né? O Luciano foi lá, provocou, tirou, o jogador do Inter não gostou e foram tirar satisfação, né? Com o Luciano, né? E aí acabou o Luciano tomou amarelo, besta, né? Mas o jogador do Inter também foi lá, não gostou da provocação. A gente sabe, né, da conduta do Luciano, e os outros jogadores ainda entrou na pilha e resolveram lá, né, tirar satisfação com o Luciano. O Luciano não deveria nem estar lá, né, mano? Eu acho que foi bem exagerado esse cartão aí que deram pro Luciano, e podia ter deixado de lado isso, mas foi importante. O São Paulo venceu bem, apesar de alguns, não foi um grande jogo, né? Foi um jogo muito disputado, jogo muito pegado. O Inter estava desfalcado também, o Inter está focando na Copa do Brasil, né? Tem muitos desfalques também. O São Paulo também está cheio de desfalques também, mas o São Paulo conseguiu uma vitória importante, né? Uma vitória que dá moral. A quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e a quinta seguida, né? Que o São Paulo segue vencendo, né? Uma vitória importante, né? Para dar um pouquinho de ânimo agora, porque com o Zubeldia o São Paulo era um time medíocre, ridículo. Teve 3 derrotas consecutivas com o Zubeldia, né? O Crespo estreou contra o Flamengo, perdeu por 2-0, a gente sabia que era difícil, né? Era começo de trabalho dele.
Depois o Crespo começou a implementar seu modelo de jogo, né? Então, com o tempo, o São Paulo ia conseguindo, né, recuperar mais a confiança que era importante, e o Crespo conseguiu recuperar essa confiança, e os jogadores estão lá num nível muito bom, importante. As vitórias estão vindo, os resultados estão vindo. O São Paulo estava lá na parte de baixo da tabela, agora o São Paulo já está lá, é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Então essa recuperação importante do São Paulo, a gente tem que dar parabéns para o Hernan Crespo, para a comissão dele, porque se não fosse eles, eu acho que o São Paulo não estaria ali na parte de cima, ali não teria lá embaixo, lá, beirando lá embaixo do Z4. Então acho que o São Paulo ainda sofreu quase um risco de cair lá embaixo. E a recuperação justamente veio num clássico contra o Corinthians lá no Morumbi, uma vitória por 2-0. Depois vencemos o Juventude por 1-0 lá fora de casa, uma vitória importante. Fizemos uma grande vitória contra o Fluminense, uma vitória importantíssima, né, por 3-1. E na Copa do Brasil a gente venceu o primeiro jogo, o Atlético e Paranaense do Morumbi. E o Internacional, esse jogo que nós vencemos por 2-1, uma vitória importantíssima. E agora temos o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Atlético lá em Curitiba, que nós temos obrigação de vencer lá. Obrigação do São Paulo vencer, classificar, e no último rodada do primeiro turno o São Paulo vai enfrentar o Vitória no Morumbi, que na minha opinião o São Paulo tem obrigação de vencer o Vitória. O jogo será às 6h30 no sábado. Depois o São Paulo joga, na próxima semana, joga a Libertadores da América contra o Atlético Nacional em Medellín. Então, acho que o São Paulo fez o seu dever, que era vencer, e o São Paulo está bem na parte de cima da tabela, brigar lá na parte de cima da tabela, apesar do São Paulo ter muitos jogadores que estão lesionados, mas alguns jogadores estão dando a resposta, estão entrando muito bem. Tem que elogiar muito a postura do jogador. Marcos Antônio tá jogando muita bola. Bobadilha tá jogando muita bola. Fez um golaço Bobadilha, um golaço do Bobadilha. O Alisson ainda tá mais ou menos, né? Precisa melhorar mais o Alisson, né? Precisa voltar a jogar bola, o Alisson, sabendo a qualidade dele. O Luciano, o André Silva, pelo amor de Deus, cara. Um jogador ruim, mano. Não sabe? Na minha opinião, não dá pra entender porque o André Silva é titular nesse time, né? Porque o São Paulo não tem um substituto, né? O que o Caleri machucou, o Rian Francisco machucou, muitos jogadores aí que poderiam ser titular, o André Silva ainda continua no time titular. Impressionante, né? O Ferreirinha estava suspenso, né? O Alan Franco também estava suspenso, então os dois não jogaram, mas mesmo assim o São Paulo mostrou a força, né? Apesar dos desfalques nós tivemos nesse jogo contra o Inter, uma vitória importante, uma vitória que dá muita moral, e o Crespo agora vai conseguir fazer esse time jogar. Agora vamos focar agora o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil, o jogo de volta lá em Curitiba, buscar a vitória lá na Arena da Baixada contra o Atlético. Tem tudo para vencer o Furacão lá na Liga Arena. Então acho que é importante essa vitória lá no Beira-Rio. O Inter tava muito bem, agora começou a oscilar, né? Agora o Inter tá começando a oscilar, né? Eles tropeçaram na Copa do Brasil contra o Fluminense, e agora vem com essa derrota contra a gente, né? O São Paulo conseguiu uma vitória importante. O São Paulo está subindo bem na tabela. O São Paulo agora vai pensar em novos ares, e não vão respirar agora novos ares, né? Então essa vitória é importante para a torcida do São Paulo, né? Para os jogadores, né? E agora a diretoria, nem vou falar nada, né? Essa diretoria é ridícula, medíocre, horrorosa. Não vou falar nada dessa diretoria. A gente sabe que essa diretoria é incompetente. E na minha opinião, essa diretoria não vai trazer reforços por causa desses patetas bananos que não vai fazer nada. A gente sabe, né? Sabe que essa diretoria já aprontou muito, né? Nessa temporada. O Casares agora tá aparecendo, né? O blogueirinho, né? Esse blogueirinho Casares, né? Tá aparecendo direto, né? Na hora das vitórias, na hora das derrotas ele esconde, né? Porque ele é um frouxo covarde, né? Então não é um presidente que ama o São Paulo mesmo, né? Só ama só nas vitórias, nas derrotas eu acho que desaparece, né? Impressionante esse blogueirinho Casares, né? Não vou falar nada desse cara. Esse cara é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, na minha opinião, tem que buscar o lateral direito, porque não tem, só tem o Cédric Soares lá. Tem que buscar um lateral direito. Tem o Mike, que é um garoto da base, mas
é muito jovem ainda, precisa amadurecer bastante. É um garoto, precisa amadurecer muito, mas o Enzo Dias foi muito bem. O Enzo jogou muito bem, assistência para o gol do Arboleda. O Enzo, né, substituindo agora o lesionado Wendel, né, lateral esquerdo. Impressionante, lesionou. Mas o Crespo tá fazendo o máximo, né? E conseguindo, né, equilibrar esse time, né? Se tornar um time competitivo. Apesar de muitos jogadores do departamento médico, a gente está muito preocupado. Muitos jogadores ainda se lesionando, ainda estamos esperando a volta do Lucas. O Oscar só vai voltar só no mês que vem. O Wendel agora só vai voltar no próximo mês. Então é complicado, né? É complicado. E pro Crespo agora, essa maratona que vai ter nesses jogos agora, Libertadores, Copa do Brasil, São Paulo não tem elenco para disputar essas 3 competições, né? São Paulo não tem elenco. A gente sabe muito bem, o elenco do São Paulo é curto e o risco de sofrer problemas musculares de jogadores se lesionarem é grande. Vamos torcer para que o Lucas Moura volte o mais rápido possível, porque ele vai ser importante para o São Paulo, na minha opinião. Se o Lucas voltar, acho que o São Paulo vai crescer ainda mais ainda, vai crescer mais, vai estar no outro patamar. Se o Lucas Moura voltar e jogar a bola, né? Porque sabemos que ele tem muita qualidade, ele ainda tem muita linha a queimar. Tomara que ele volte, tomara que ele não sinta mais lesão, tomara que ele recupere para ajudar o São Paulo, para a gente subir ainda mais brigando, né, na parte de cima da tabela do campeonato e também competir contra esses grandes times que a gente vai enfrentar nessa temporada. Então, a gente vai fazer um vídeo curto, né? Não vou analisar muito o jogo, né? A gente tá falando do jogo do São Paulo, resultados, né? Elogiando a postura dos jogadores, que é uma postura diferente, que a gente cobrava sempre. O torcedor do São Paulo sempre cobrou uma postura desses jogadores, jogar com vontade, com raça, com entrega, dando o máximo, se esforçando cada vez mais, se empenhando cada vez mais. Então os resultados estão vindo e é importante os resultados. A vitória é mais importante. Importante é a vitória. A gente sabe as atuações ainda, sabemos, a gente vai analisar pouco a pouco, mas os resultados são importantes. Primeiro, a gente tem que analisar os resultados para depois analisar o desempenho. Porque é importante que o São Paulo tem que vencer os jogos, mas tem que ser competitivo, tem que lutar, tem que brigar até o fim. Tem que usar o exemplo ali do rival, aí, o Corinthians, que o ano passado terminou o Campeonato Brasileiro voando. Conseguiram 9 vitórias consecutivas, né? O Corinthians conseguiu 9 vitórias consecutivas, coisa que nenhum clube campeão brasileiro nunca conquistou. 9 vitórias consecutivas. O Corinthians estava lá embaixo, o Corinthians já estava praticamente rebaixado. Mas conseguiram um efeito ali, ó, meu, que os caras não perderam para ninguém. Conseguiram 9 vitórias consecutivas. E aí os caras não perderam para ninguém. Depois que eles caíram na competição, ganhou 9 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro. Então acho que o São Paulo pode alcançar esse feito do Corinthians aí. Basta o São Paulo vencer os próximos jogos, né? A gente sabe que vai ser difícil, né? Porque o São Paulo agora vai enfrentar o Atlético em Curitiba. Na minha opinião, o São Paulo tem condições, porque o Atlético está lá na Série B. Tem a obrigação de vencer o Vitória no próximo sábado no Morumbi. Provavelmente eu estarei lá, né? Talvez eu possa estar lá, né? Ainda não é certeza, mas a gente vai confirmar aí nessa semana aí. Provavelmente eu posso estar lá no Morumbi para acompanhar mais um jogo do São Paulo contra o Vitória. Depois o São Paulo tem o primeiro jogo da Libertadores, né? Próxima semana, próxima terça, contra o Atlético Nacional, lá na Colômbia. Depois tem o retorno, né? O segundo turno. Vai enfrentar o Sport lá em Recife, que na minha opinião o São Paulo tem que ganhar do Sport, que já está rebaixado. Na minha opinião, o São Paulo tem obrigação de vencer o Sport lá, porque o São Paulo perdeu ponto aqui no Morumbi. Na minha opinião, o São Paulo tem que ganhar lá e recuperar os pontos que perdeu no primeiro turno. O São Paulo está tentando recuperar, que é importante, mas tem que recuperar os pontos que sofreu no começo do Campeonato Brasileiro. Então acho que, analisando esse jogo ontem, gostei da atuação do Rafael. Foi muito bem o Rafael, goleiro do São Paulo. Parabéns ao Rafael, fez uma baita partida, jogou muita bola. Os 3 zagueiros, né, o Arboleda, o Ferrarese e o Sabino foram muito bem. O Arboleda fez o gol, né? Parabéns ao Arboleda, né? Tem a polêmica aí do Arboleda aí com o ex-jogador aí, o craque Miller, né?
Infelizmente ele fez um poste desnecessário, né? Desrespeitando alguns jogadores aí, que jogadores gringos, disse que nenhum deles serviria para vestir a camisa do São Paulo. Eu acho que foi um desrespeito, na minha opinião. Eu acho que o Miller é um grande jogador, é um craque, mas aí, na minha opinião, os comentários dele foram desnecessários e desrespeitosos. Eu acho que o Miller deveria ter pedido desculpas aí para essa, né, coisa constrangedora. Eu acho que é o mínimo que o Miller tem que fazer. O Miller é um craque, a gente tem respeito por ele, mas esse negócio aí não pegou bem. Essa fala aí, o Arboleda foi lá e retocou, chamando ele de palhaço e respeitando. Ele tem que respeitar o Arboleda, porque do outro lado é um grande jogador. O Arboleda é um baita zagueiro, né? Tem grandes jogadores e não pode respeitar, né? Por causa de, né? A gente sabe muito bem, né? Que acontece, né? No mundo do futebol. Então, o Arboleda foi muito bem, mas acho que essa atitude do Miller aí acho que tem que ser bem repensada aí, que o Miller falou aí, não cabeu bem. E nas duas alas aí, o Cedric é fraco, né? Mas foi bem, apesar, né? Mais ou menos. O Enzo Dias foi muito bem. Foi muito bem o Enzo Dias, tá muito bem, tá melhorando, né? Tá melhorando. Agora vai ter que ter mais ritmo ainda, né? Pro Enzo, né? Perdemos o Wendel, agora o Patrick Lanza voltou, né? O Patrick Lanza no banco de reservas, né? Bobadilla fez um golaço, parabéns para ele. O Alisson e o Marcos Antônio. Marcos Antônio tá jogando muita bola. O Alisson precisa voltar a jogar bola. O Luciano, importante, o Luciano, mas tem que parar de reclamar. O André Silva, que não tá jogando bosta nenhuma, né? O Ferreirinha tava suspenso, né? Tomara que o Ferreirinha volte e o André Silva volta pro banco. Não tá jogando bosta nenhuma. Uma das notas, né? Rafael, nota 10 pro Rafael. Os três zagueiros, Arboleda, nota 10, golaço de cabeça. O Ferrarese, vou dar nota 10, que ele deu assistência pro gol do Bobadilla. E o Sabino foi muito bem, nota 10 para ele também. O Cedric Soares, vou dar nota 6. Cedric tem que melhorar, né? O Enzo Dias, vou dar nota 8, jogou muita bola. Bobadilla, 10, golaço que ele fez. O Marcos Antônio, nota 8, jogou muita bola. O Alisson, vou dar nota 7, precisa melhorar mais. O Luciano, vou dar nota 10. Importante, pesado, né? Vou dar nota 10 pro Luciano, né? Porque o Luciano precisa jogar mais, mas eu vou dar nota 10 para ele, porque ele vai ajudar muito o São Paulo essa temporada. O André Silva dá nota 4. Não jogou bosta nenhuma, cara. Um cara perdeu um gol feito, que podia ter feito o gol. O André Silva é muito ruim, é caneludo demais. Não tem que falar nada. Os que entraram, né? O Tapia entrou bem. Vou dar nota 6 pro Tapia, né? O Pablo Maia entrou mal demais, né? Muito mal. O Pablo Maia, ridículo. Pablo Maia, ridículo, medíocre. Nota 4, Pablo Maia, jogou bosta nenhuma, né? O Luan entrou bem também. Luan, né? Nota 5 pro Luan, né? Tá voltando, né? Importante, né? Deixa eu ver quem entrou mais. Deixa eu ver. Ele voltou. No ataque ele tirou o Luciano, né? Ele tirou o Luciano, tirou o André Silva, né? Importante. Agora eu nem lembro mais o que ele tirou, né? Mas o Crespo, vou dar nota 10 para ele. Parabéns o Crespo. O São Paulo agora vamos focar o jogo de volta lá em Curitiba. E nós temos obrigação de vencer o Atlético lá em Curitiba e buscar a classificação. E vamos para cima deles. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.